Pig, um jogo de terror que consiste em você fugir de um monstro que fica indo atrás de você com uma arma. Sua missão é pegar coisas e usá-las para tentar fugir do local. Bom, mas Pig não se consiste apenas nisso. Existe uma história por trás disso tudo. Existem segredos nos mapas que contam o que está acontecendo naquele mundo. É também mostrando por que aqueles monstros infectados te perseguem. É porque em cada mapa que você vai, fica cada vez pior. Bom, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. A história de Pig é tudo que sabemos até agora. Em Pig existe 2 livros, ambos têm 12 capítulos. Então, resumindo os capítulos, tudo se inicia em uma casa, onde logo no início, a gente é um policial que está procurando alguém chamado George Pig. A gente está indo atrás de pistas, só que de repente, a gente é atacado. Acorda dentro da casa, então a gente tem que fugir. No capítulo 2 a gente vai para a delegacia para falar o que aconteceu. Então acontece que lá também está sendo atacado. Então a gente vai fugir com o Doug dirigindo um carro. No terceiro a gasolina acaba. A gente tem que entrar na galeria para fugir pelo beco. Então a gente vai até uma floresta e fica por 4 semanas, que é o capítulo 4. Mas acontece que o Doug é infectado. Então a gente tem que fugir novamente. Quando fugimos, a gente encontra um walkie-talkie, onde quem fala com a gente é o Mr. P. Ele é a peça importante dessa história. Mas continuando o resumo, no capítulo 5, a gente tem que salvar a amiga dele na escola, que é a Bunny. Quando encontramos o Mr. P, a gente começa a passar mal e desmaia. Então no capítulo 6 a Bunny leva a gente no hospital. Mas acontece que o médico foi infectado. Então temos que ir até o teto do hospital para fugir junto com o Mr. P em um helicóptero. Mas ele abandona a gente. Então fugimos de outra maneira. Mas a Bunny vê uma nota do Mr. P, pedindo para ela tomar a poção. Ela toma. Mas quando vamos para o capítulo 7, o metrô, lá ela começa a sentir os sintomas da infecção. Não consegue ajudar a gente. Então a gente tenta fazer as coisas fugir. Mas quando a gente vai fugir, ela revela que tomou a poção. Está sendo infectada. Pede para a gente ir sem ela. Assim a gente abandona a Bunny. Então no ódio e fúria, o nosso personagem decide ir atrás do Mr. P. Então a gente vai no capítulo 8, o parque do Mr. P. É quando a gente escapa. Encontramos 2 personagens novos na história, a Ziz e o Puni. Então eles nos levam para um lugar seguro. Então no capítulo 9 a gente tem que abrir o portão para entrar no lugar seguro. Então quando entramos no lugar seguro, quando a gente está conversando com os 2, a gente escuta um barulho nos becos. Então vamos atrás da figura junto com a Zizi. Então chegamos no capítulo 10, o shopping. Lá a gente vai abrir a porta onde a figura se escondeu. Quando chegamos lá, a gente descobre que a figura era George Pig, que estava se escondendo da sua família. Então a gente leva ele até um lugar seguro. Lá a gente descobre que tem um sinal de torre em um posto do exército, que é o capítulo 11. Lá a gente descobre que o Mr. P foi pra lá. Quando entramos em uma porta bem diferente do normal, a gente encontra o Mr. P, só que ele mudou. Agora o corpo dele está com peças de robô para se proteger. Então ele acredita que estamos mortos. A gente tem que fazer ele se de lembrar quem ele é. No final a gente tem o final bom e o final ruim. No bom a gente vai no lado do George. Vai embora junto com o Pony Aziz e a George atrás da cura. No ruim a gente morre. Mas existe um final secreto, que é o final canônico. Ele é o final verdadeiro, onde nele, Mr. P revela que a família Pig se voluntariou para testar uma cura que o Mr. P estava fazendo para sua esposa que estava doente. Então um problema acontece. A família Pig fica agressiva e fica infectada. Depois dessa história, o Mr. P se nega a ir embora com a gente. Então a gente vai embora. Acontece o mesmo que o final bom. Sendo assim acabando o livro 1. Bom, agora vamos resumir o livro 2, que contém muita coisa interessante. Nele a gente tem a história do nosso personagem, dos personagens antigos, e muito mais. Bom, logo de início no capítulo 1. Os becos, a gente está com o Doug. Estamos atrás de alguém que está roubando comida. Lá atrás aparece carros com pessoas normais, então isso era antes da infecção tomar conta. Então continuando, a gente tem que fugir do Raj. Quando a gente chega no final,
Aparece essa pessoa. O nome dela é Willow. A gente leva ela para a prisão. Então aparece os dias atuais, onde estamos num lugar seguro. Então aparece Mimi falando sobre um rádio antigo que guardamos, mas está sem pilhas. Então a gente vai para a loja, que é o capítulo 2. É quando a gente fugir. A gente faz o rádio funcionar. E nele fala que alguém está procurando comunidades para fazer trocas. Fala para nós encontrarmos ele no Velho Carvalho. Quando vamos lá, a gente sofre uma emboscada da Willow. Eles capturam a Zizi. Também a gente descobre que o Pony era membro daquela gangue. O nome deles são o T. Silverpaw, ou a Pata de Prata. Então a gente segue eles até uma refinaria, que é o capítulo 3. Lá a gente vai até uma porta onde está a Zizi, que está lutando com o Poley. Quando tentamos fugir, acaba dando errado, porque a Zizi acaba se ferindo com o infectado. Então a gente foge sem a Zizi. Então no capítulo 4 a gente acaba sendo atacado no lugar seguro. Quando a gente escapa. A gente é capturado pela gangue e é preso em uma fábrica. Então chegamos no 5, onde a gente agora tem que entrar no esgoto e quando aparecem os irmãos da Zizi. Quando a gente fugir. A gente sair da cela. O tigre encontra a gente. Quando tenta nos matar. Acaba se arrependendo. Então a Willow aparece. Atira na gente. Acerta o girafe. Sendo assim, a gente o Pony fica para lutar com a Willow, enquanto os outros fogem. Assim chegando no capítulo 6, sendo o capítulo que contém 2 finais. O Salvador é o sobrevivente. O Salvador você consegue salvando todos os membros do T. Silverpaw. O sobrevivente salvando um deles. Mas resumindo o final, a Willow tenta matar a gente. Então os membros impedem ela disso. Mas após a Willow ver as irmãs da Zizi, ela desiste, por conta do seu passado, que ela tinha um irmão, tinha seus pais, mas após a polícia prender eles, Willow e seu irmão que se chama William, ficam sozinhos, até a Daisy chegar para cuidar deles, mas depois de um tempo Daisy é chamada para o exército, tendo que ir embora. William queria ir junto, mas quando Willow impede ele acaba ficando irritado com a Willow. Então Willow, após roubar uma torta para dar para o seu irmão como forma de desculpa, ele acaba desaparecendo, sendo assim deixando uma ferida enorme na Willow. No final aparece o tigre que após desarmar a Willow, ele vai embora. Então a Willow decide ajudar a gente. Nos leva até o porto, que é o capítulo 7, para a gente ir de navio atrás da cura, mas a gente tem que ligar o farol para chamar o navio. Então no final, o navio Medora chega, mas está sem gasolina. Então a gente tem que ir até a parte de baixo do navio, onde os tripulantes estão infectados. No final a gente fica preso com a Willow. Após o infectado ter aparecido, então depois de um tempo o Pony e os outros nos salvam. Então a gente vai lá fora. Lá a gente chega nas docas, que é o capítulo 9, a gente vai atrás do tigre, mas no meio do capítulo o Pony é atacado pelo infectado. A gente fugir sozinho, encontra o tigre. Ele fala que a Willow está nos enganando para ficar com a cura só para si mesma, mas a gente não confia muito no tigre, que vai embora atrás da cura frustrado. Então a gente encontra um robô, encontra um personagem chamado Conan, que é um engenheiro, que é o criador do Robi, que é o robô do shopping. Ele decide nos ajudar a chegar até a base militar onde está perto da cura. Então chegamos no capítulo 10, o templo. Então quando a gente fugir, a gente desmaia. Acorda em outro mundo escuro. A gente encontra a Bunny e o Doug, a Zizi. Então depois de ouvir uma voz estranha, aparece um ser humanoide, que se chama Tio, que nos mostra os locais antigos, a escola e o laboratório. Tio fica impressionado em como a gente não foi infectado na escola. Ele fala que a gente é imune à infecção. Quer fazer um acordo com a gente, mas a gente rejeita. Quando a gente vai atacar o Tio. A gente sai daquele mundo, quase acertando o Pony. Ele descobre que a gente viu ele também. Então quando a gente pergunta para o Pony quando ele o viu, ele fala que quando era membro do TSP, o Tio apareceu para ele, fazendo um acordo para o Pony ver a sua família novamente, para poder controlar a mente do Pony. Então depois dessa história, a gente vai até o campo dos militares, que estão todos infectados. Chegando no capítulo 11, quando a gente fugir, Pony nos revela que ele tentou nos infectar no capítulo 4 com uma poção, por causa de ser um membro do TSP, da Willow também. Por isso que no parque do capítulo 8, o Pony nos confundiu com um infectado. Então depois dessa história a gente começa a odiar o Pony, mas por conta do George, a gente desculpa o Pony. Então a gente chega em um laboratório,
onde o tigre estava prestes a explodir, para impedir a Willow de pegar a cura. Então eles começam a lutar. No meio da luta, uma explosão acontece. A gente fica preso nos escombros. Do lado de nós aparece uma sombra de um infectado com a silhueta de um porco. Sendo assim a gente chega no capítulo 12. Agora a gente tem que ir atrás da cura. A gente tem que fugir da Penny infectada indo atrás da gente. Então quando a gente consegue abrir a porta onde está a cura, a gente é levado em outro mundo. Lá está Willow e o tigre lutando. Agora você decide quem você vai ajudar. Nesse capítulo tem 4 finais, sendo ele sobrevivente salvador da Willow e do tigre, que você consegue após completar ambos no capítulo 6. Então o final salvador do tigre a gente tenta sair de lá, mas os escombros do laboratório prendem a saída. Ficamos presos com o Pony que fica infectado. No sobrevivente, a gente foge de lá e encontra o Pony, que está sendo infectado, então a gente deixa ele lá. No final salvador da Willow, a gente vai até o Pony que está sendo infectado. A gente espera a Willow, que sai de lá, só que ela volta e dá cura para o Pony. Então os outros chegam, descobrem que a cura acabou. Então a gente espera que o Kona descubra uma cura após estudar os infectados. Depois da conversa, a Willow acaba desaparecendo. No final sobrevivente, a gente acaba encontrando o Pony novamente. Mas agora a gente decide abandonar o Pony para salvar a sociedade, e nos créditos aparecem todos curados. Sendo assim acabando o livro 2. Bom, agora que completamos os 2 livros, agora vamos alinhar todos os capítulos. Qual é o começo? Qual é o último? Bom, vou falar também dos bilhetes que tem nos mapas. Tentar descobrir eles. Bom, é isso. Vamos alinhar todos os capítulos, isso incluindo também os capítulos especiais. Bom, é isso. Bora lá. Tudo se inicia aqui no assalto, ou haste. Bom, depois da família da Willow ser presa, da Daisy ter que ir embora, a Willow tem que roubar comida para o seu irmão, então ela tem a ajuda do Billy, do Raj, do Puni. Bom, nesse capítulo tem notas, que estão em algum lugar do mapa, contando um pouco da história. Bom, aqui nesse primeiro que é um livro, parece que alguém está reclamando de ter que proteger uma torta. Não se sabe se quem escreveu isso foi o Poley, que é o botim do capítulo, ou se é algum policial. Bom, na segunda nota, fala de Kitty, fazendo a entender que ela era uma cozinheira, que teve que abandonar o grupo e criar seu próprio negócio. Bom, o restante não é muito relevante. Mas bom, depois que fugimos do capítulo, chega naquela parte onde o William desaparece. Sendo assim chegando no capítulo 1 do Book 2, onde a gente tem que prender a Willow. Bom, nesse capítulo tem bastante coisa interessante. Primeiramente o segredo mais estranho desse capítulo, é esse binóculo, em cima de um prédio chamado Lavanderia do Leo. Tem teorias de que esse Leo sequestrou o William. Que esse Leo é esse leão de outro jogo de PG, que é de um dos amigos envolvidos de PG. Bom, até hoje isso é uma teoria, mas agora falando das notas do capítulo, a primeira é essa da Daisy, que pede para Willow cuidar do William quando ela voltar. A segunda é essa que fala que o hotel está fechado por conta da investigação. No final fala LPD, que quer dizer, Departamento de Polícia de Lucella. Esse último é o mais importante, falando que o bilionário MERP doou 40% de seu fundo bancário para ajudar na pesquisa de talvez alguma cura. Ellie Macomb deve ser a esposa dele, sendo o primeiro indício do começo da infecção. Então no final a gente prende a Willow e o Raj. Então chegamos no começo da infecção, quando a família Pidgey vai até o hospital para testar a cura. Então acontece aquele problema, eles são infectados, acabam escapando do hospital, começa a infectar os outros lugares. Assim acontecendo os eventos do capítulo 1 de Pidgey, a casa. Então acontece um acidente no departamento, onde o Puli é infectado, acaba derrubando a chave da cela perto da Willow. Então a Willow foge, leva o Puli junto, sendo a parte do final de este. Então a gente chega nos eventos do Bokum quando acontece da gente fugir dos 3 capítulos. Chegar no capítulo 4, enquanto a Willow havia montado seu grupo, como vingança,
A Willow e a Pony voltam até o hospital. Pegam a poção, vão até a floresta. O Pony infecta o Doji. Depois desse ato, Pony se arrepende. Decide abandonar o TSP. Volta pra Zizi no lugar seguro. Vão atrás de mais sobreviventes. Enquanto isso, pulando para o capítulo 6 do hospital, que era o único lugar seguro. Quando fugimos, a Bunny vê aquela nota do MRP. Porque estou focando nessa parte. Bom, quando a Bunny chega no capítulo 7 falando que tomou a poção do MRP. Bom, talvez ela não tenha tomado essa poção. Na minha opinião, aquela carta do MRP foi escrita quando ele fugiu. Talvez se desculpando por fugir, porque não tinha nenhuma poção ali. E no olho da Bunny que tem o tapa-olho, quando está infectada, aparece esse arranhão no rosto. Sendo assim, ela ficou infectada daquele jeito. Talvez ela falou que foi o MRP, para a gente sair de lá. Não ficar lá junto com ela tentar ajudar. Bom, agora focando na história, a gente chega no capítulo 8. Encontra um infectado, mas não é um qualquer. Encontra também cartas do TSP, falando do Foxy e do Doji, falando que eles tomaram o que mereceram. Mas por que o Foxy? Bom, não se sabe muito sobre a história dele. Talvez seja motivo de traição. Até hoje o motivo dele ter sido castigado é um mistério. Continuando a história, a gente foge e encontra a Pony e a Zizi. Pony ainda se lembrando do que fez, achando que estamos infectados. Então a gente foge para o lugar seguro, até descobrir que alguém estava nos observando nos becos. Assim a gente vai até o shopping atrás da figura. Lá no shopping a gente encontra o Ruby, a criação do Kona, que agora está completamente perigoso. Então a gente foge de lá. Encontra o George. Então a gente vai para o posto avançado. Lá a gente descobre escritas que falam que o estado está em evacuação. Também a gente encontra cartas do Mr. P. Então a gente descobre que tinha 7 poções. A primeira foi o paciente 0 conforme diz nesse bilhete. A segunda, terceira e quarta foi a família PG que tomou. A quinta foi o Doji. A sexta eu acho que foi a Shepi, porque no capítulo 12 tem essa carta dizendo que Shepi também era amiga do Mr. P. Agora a sétima eu não sei, mas continuando, a gente foge do capítulo 11, mas o George vem e atrai os infectados até ele. Então Zizi e a Pony vão lutar com eles. Então a gente vai com o George atrás do Mr. P. Ele já está desnorteado, pensando nos amigos que ele perdeu, nos problemas que ele causou. Então pensando que a gente é assombração, ele decide acabar com tudo. Quando a gente mostra a carta da esposa da senhora P, ele volta ao normal. Percebe os erros que ele cometeu. Então no final verdadeiro, ele fala que no início, a família se ofereceu para ajudar, menos o George, para ajudar na cura para sua esposa. Ele já havia doado muito dinheiro para a pesquisa. Então percebendo que deu tudo errado, isso eu acho que foi na época do capítulo 1 a casa. O capítulo 1 do bloco 2, o capítulo do assalto, por causa daquela notícia no canto. Bom, continuando, os médicos ajudaram o Mr. P a ficar salvo, trocando partes do corpo por partes de metal. Mas quando chegou no laboratório, tudo dá errado. Um dos pesquisadores sofre acidente com a substância 128, que é a poção que criou a infecção. Então chegamos no momento de agora. Então a gente vai embora atrás da cura. A gente volta para o lugar seguro. Então esperando a volta da Mimi e do Girafi da busca, a gente conta a história do que aconteceu no livro 2. Então eles voltam com um rádio sem pilhas. Então a gente vai atrás das pilhas. Então a gente vai até o metrô novamente. Encontra outro lado dela, tendo uma loja. Então a gente vai atrás das pilhas. Quando fugimos, ligamos o rádio. Willow, que deve já saber da gente, deve ter colocado o rádio para Mimi e o Girafi achar. Ela fingindo ser outro acampamento que queria fazer trocas. Então a gente vai até o velho Carvalho. Chegamos lá, a gente é pego. A Willow leva a Zizi até uma refinaria desativada. O Pony nos revela que era parte daquele bando. Então a gente vai atrás de Zizi. Enquanto isso, o tigre vai atrás da gente. Bom, depois nós nos aprofundamos na história dele. Bom, quando fugimos, a gente encontra a Zizi e também encontra o Polly, que estava infectado. Willow levou ele para lá para talvez ser torturado. Então a Zizi fala que vai criar uma distração para a gente. Assim acontece algo diferente. Ela vai para outro mundo. Ela encontra sentinelas, também suas irmãs infectadas. Sendo assim a gente chega no capítulo distração. No final dele a Zizi vai até o mundo do tio. Lá ele tenta fazer ela se juntar a ele,
Então mesmo ela se rejeitando, o tio usa a última tentativa, que é usando o pônei para mudar a cabeça da Zizi. Então depois de um tempo Zizi decide se juntar a ele. Então uma mão preta vem e leva a Zizi, impedindo ela de fazer acordo com o tio. Então depois disso a Zizi desaparece da história. Enquanto isso, a gente volta para o lugar seguro, mais tristes. Então depois da Willow perder a refinaria, ela decide pegar uma fábrica para prender a gente. Então ela e a sua gangue vai até o lugar seguro e explode o lugar. A gente tem que fugir, para depois ser pego por ela. Então a gente é preso, mas Zay e Suzy vão pelo esgoto nos salvar. Então a gente tem que encontrar a chave da cela lá no esgoto. Então quando fugimos, o tigre nos encontra. Ele ia jogar uma faca, mas acabou se arrependendo. Então a Willow aparece e atira na gente, mas Jafari nos salva. Então a gente luta com a Willow, mas dentro do esgoto sai uma criatura, que é o primeiro infectado da insolência, que é o grupo do tio. Então, ele não ataca a Willow e eu acho que o motivo é para o tio nos testar, para ver até onde a gente vai. Se a gente persiste ainda é também testar a nossa força e inteligência, assim que ele fez com a Zizi, colocando ela em um mapa distorcido e com algumas sentinelas. É também com as irmãs da Zizi indo atrás dela. É isso para ver a força, essa sanidade da Zizi é forte, para depois ele fazer ela entrar para a insolência. Então é isso que ele tá fazendo com a gente. Então, continuando, a gente tem que libertar os membros do TSP, enquanto lutamos com a Willow. Então no final a Willow aparece. Os membros impedem a Willow de nos matar. Então as irmãs aparecem então o tigre desarma a Willow. Com uma expressão de decepção, ele vai embora sem dizer nada. Então aparece a cena da Willow com o William. Então a Willow nos leva até o porto. Lá a gente tinha um barco, mas o tigre levou embora, porque ele queria impedir a Willow, porque sabia o que ela queria fazer com a cura. Então a gente tem que ligar o farol. O estranho desse capítulo é essa criatura que aparece quando a gente aperta nos olhos da insolência. Essa criatura aparece só para nos matar e depois desaparece. Então continuando, a gente chama um navio chamado Medora. Então a gente conhece o Build J, que é o único sobrevivente do navio. Então a gente tem que ir até o fundo do navio para conseguir a gasolina. Mas acontece que a gente fica preso lá em um container, mas o pônei nos salva. Então a gente vai lá fora e vê que encontramos as docas, onde lá tem mais um infectado pela insolência, que consegue se teleportar. Então a gente tem que sair daquele lugar estranho. Saímos em um lugar cheio de neve. Então lá o tigre aparece e tenta nos convencer que a Willow está mentindo, querendo a cura para benefício próprio, mas a gente não acredita nele. Então ele vai embora e a gente vai até um lugar onde o Robbie aparece. Então a gente conhece o Conan. Lá ele explica quem ele é que vai nos ajudar a ir até a cura. Então ele nos leva em um templo antigo. Lá a gente tá com o Robbie e a gente tem que fugir do templo para ir até uma base militar. Quando saímos do templo, a gente vai até o mundo do tio, que diz estar interessado na gente, desde o capítulo 5 a escola, que foi quando a gente ia se tornar infectado mas não nos tornamos. Então ele nos mostra a Zizi, a Ban e a Doji, para tentar fazer a gente fazer parte da insolência. Na verdade o que o tio queria era nos tirar da jogada, porque ele sabe que a gente é a verdadeira cura, que vai salvar aquele lugar. Ele quer fazer de tudo para que a gente não vá em frente. Então no final ele fala, para a gente não seguir em frente. Então a gente sai de lá, quase acertando o Pony. Então o Pony já havia visto ele também quando era do TSP. Então depois da conversa, a gente encontra a base. Lá também encontramos mais alguém infectado pela insolência. Então a gente tem que ir até o elevador que vai dar em um laboratório, onde está a cura. Então no final a gente consegue abrir o elevador. Lá a gente encontra o tigre, que estava prestes a destruir o lugar inteiro. Então a Willow e ele, após alguns diálogos, começam a brigar, até que o lugar explode e a gente fica preso no laboratório, junto com a Penny, que estava infectada pela insolência. Também consegue teleportar. Então a gente quase pega a cura, até que o tio impede de novo. Faz a gente escolher para qual lado. Mas quando a gente faz o ending, que o verdadeiro final, então, quando fugimos daquele outro mundo, encontramos o tigre e a Willow. O tigre estava arrependido. Queria que tudo voltasse a ser como era antes. Bom, o tigre teve uma infância difícil quanto na escola, em casa. Então ele sai de casa porque sua família não liga pra ele. Então ele se alista no exército após ver um pôster. Então a gente chega no Breakout, que é uma lembrança ruim de tigre no exército.
que ele acaba matando um membro da sua equipe. Então ele fugiu e ficou na rua, até Willow encontrar e conceder abrigo. Então, chegando até a refinaria, lá o tigre era mal visto pelos membros que não queriam ele na equipe. Assim o tigre não estava mais no lado da Willow, porque ela nem ligava mais para ele também. Então ele decidiu ser contra ela. Então chegamos nesse momento de agora, a gente é levado no mundo do tio de novo, que está irritado com a gente. Decide nos parar assim mesmo, se tornando uma criatura enorme. Então a gente se aventura no passado também, com todos os personagens que a gente conheceu, até os que se foram. Então a gente chega no final, derrotamos o tio, mas enquanto estávamos naquele mundo, um tempo antes o general chega para nos ajudar. Então os infectados aparecem, então acontece uma guerra naquele lugar. Após a luta contra o tio, a gente vence a batalha contra os infectados. Então o general fica interessado em ajudar a gente a achar a cura. Então, sendo assim, acabando a história por enquanto, a gente vai para os créditos que estão todos normais novamente. Sendo assim, acabando com a história de PG. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. Bom, é isso. Obrigado por assistir. Seconds pass every hour, and you could say we're traveling time. I hope that you'll be there to join me, but that was not a part of our design. Looking back now, I wonder how we made it here. And the past moves further and further away. I hope that we'll all be okay. The story continues to be written, 'cause seconds pass every hour, and you could say we're traveling time. Though I'm alone, I will remember that you were always part of my design. Travelers in time, part of one design. Though we're far apart, you're right by my side. We're so alive with neon lights, said our goodbyes, just close your eyes. We'll be together soon. Seconds pass every hour, and you can say we're traveling time. I hope that you'll be there to join me, but that was not all part of our design. The seconds pass every hour, and you could say we're traveling time. Though I'm